O gênio não se explica e Molière é moderníssimo. Os clássicos não envelhecem e 400 anos depois do seu nascimento, o sítio inventado pelo dramaturgo francês continua de portas abertas e é um edifício que se manterá até ao fim dos tempos. As palavras são de Miguel Loureiro, ator e encenador português que levou a palco em 2016 o Impromptu de Versalhes, um improviso sobre a própria condição de estar em cena num assumido jogo de espelhos. Miguel Loureiro passeia com a poesia nos palcos e na esplanada de café que escolheu para nos falar sobre Molière, o Jardim no Alto de Santo Amaro, em Alcântara. Uma poesia que rima com os esboços de vozes e palavras no ar, com o sol a cruzar as guirlandas de uma Lisboa naturalmente alegre de um final de manhã de junho. De todo o repertório de Molière, Miguel Loureiro escolheu uma das peças menos conhecidas e que mais homenageia a criação teatral. Nós temos essa palavra, é uma palavra latina, é impromptu. Nós dizemos impromptu de Versalhes. Utilizei essa palavra, impromptu, quer dizer uma peça que não está pronta, um improviso, uma peça, um esquiço. E de todo o repertório de Molière, porquê que foi escolher o impromptu? Eu gosto muito de Molière, até me sinto muitas vezes mais atraído por Molière do que por Shakespeare. Molière tem a questão do jogo teatral, é intrinsecamente teatral. Enquanto Shakespeare é maior do que teatro, é um mundo, é uma coisa literária. E eu gosto muito mais desse jogo de espelhos em que, através de Molière, se reflete o mundo e não ir ao mundo em si para chegar ao jogo teatral, não é? E há uma tipologia e uma história que se segue de uma forma mais de cronologia histórica em relação à própria história do teatro em Molière do que noutros autores e que nos ajudam a compreender também o teatro todo, o que está antes e o que está depois. Mesmo com as influências da comédia dell'arte, dos esquiços, dos canvas e da maneira como ele elabora depois, da questão de ele ser o diretor da sua própria companhia e, portanto, ele próprio criar esse microcosmos, uma espécie de família que vive dentro do edifício teatral, edifício nos dois sentidos. Eu escolhi o impromptu, foi até uma sugestão da atriz Lígia Roque, que estávamos a falar, num outro trabalho, nas Ondas, da Virginia Woolf, precisamente. E ela sabe que eu gosto de trabalhar estes materiais que também reflitam um bocadinho a própria disciplina do teatro, que não sejam só, que contenham só linhas programáticas sobre o amor, a morte, a loucura, não interessa as temáticas, mas que ao fazerem isso reflitam também o que é esta coisa de estar em cena, que é um sítio especial, não é? A cena tem uma natureza especial e tudo isso. E o impromptu é uma peça, como o próprio nome diz, é um improviso sobre essa condição de estar em cena e sobre esse mundo dentro de um outro mundo, que é o mundo maior, não é? O mundo teatral dentro do outro mundo. Um mundo que é de reflexos convexos, côncavos, de deformadores, ampliadores. É muito engraçado porque é uma autorreflexão, é uma consciência de si muito própria, que depois só temos no século XX em Pirandello, que é o teatro dentro do teatro. E vamos tendo ao longo também, não é só em Pirandello, vamos tendo, mas não de uma forma sistemática. Isso é muito moderno, porque hoje uma das temáticas dos criadores contemporâneos é sempre um bocadinho a questão do processo, não é? Fazer espetáculo do próprio processo, o que é isto, o que é esta exceção de nos juntarmos e nos subtrairmos durante um tempo a esta vida comum para estarmos juntos num palco. Uma mise-en-scène do próprio ato teatral, digamos. O texto já reivindica isso, não é? Porque o texto eles preparam-se, têm que preparar qualquer coisa para o rei. Luís XIV está a chegar e quer divertimento para inaugurar uma aula de Versalhes, precisamente, e eles começam a improvisar a partir de um gozo à companhia concorrente na altura, que é o Hotel de Bourgogne, a comédia italiana, e a fazerem troça dos atores dessa companhia, a fazerem troça deles próprios também. E é muito engraçado porque as personagens são aquelas personagens, os atores famosos que acompanharam sempre Molière na trupe, portanto pela mulher, e isso é uma coisa muito, muito moderna e muito inaudita, não é? Ter Molière, a escrever sobre a Molière, e a escrever sobre Madame Molière, e a escrever sobre os atores que o acompanharam sempre, e a escrever sobre
as próprias condições de encomenda aos artistas, porque aquilo é uma diligência do rei, não é? Que pede uma pequena peça para divertimento. Ficamos com uma perspectiva do que se passava no século XVII sobre essas questões também que são importantes, são as condições de produção. Porque é que eles faziam, com que dinheiro faziam, em que condições faziam, qual era o tempo de produção, qual era o tempo de preparação. Nesse sentido é um documento maravilhoso, porque é divertido, através do gozo e depois das interrupções finais do criado, nesta ansiedade, não é ansiedade, é esta urgência de ter o trabalho feito e eles não conseguirem desenvolver uma espécie de esquiço mais primário, não é? Porque são interrompidos por uma série de... E isso é muito engraçado, porque as peças de Molière são sempre ficcionais, não é? São sempre sobre um avarento, um impostor, o Tartuffe, uma Preciosa, uns afetados, o Il Dotto, na tradição dos grandes, pôr a ridículos sábios. E ali não, é ele a dar-se em espelho, também contaminado com todos esses defeitos e essas virtudes que ele emprestava às personagens ficcionais nos outros textos. E o Miguel também se deu em espelho ao ir buscar Molière, e esta peça, que é uma peça dentro da peça, também é uma forma de mostrar o seu próprio teatro. Sim, acabei por complexificar um bocadinho mais e tornar aquilo um jogo de espelhos, tanto que lembro-me que estávamos a trabalhar com assistentes lá no Teatro Nacional e eles diziam, mas isto vai ser difícil, muito difícil compreender, porque é uma coisa dentro de uma caixa parecia uma matriosca, não é? Porque éramos nós também, eu com os atores com quem costumo trabalhar sempre, a pedirmos emprestado esse jogo de relações da companhia do Molière, não é? Da companhia do rei, sobre... um gozo de uma outra companhia e deles próprios, sobre eles a elaborarem sobre a sua vida e não sobre tartufos, nem sobre... E isso era um jogo de espelhos e uma... Foi também por isso que também acrescentou os seus próprios à-partes, os seus próprios comentários, as suas próprias críticas. A quem é que eram dirigidas essas críticas? A estrutura do Molière, nesse sentido, permitia isso, porque, por exemplo, ele tem aquilo sequenciado em cenas e depois as últimas cenas atropelam-se todas, são muito pequeninas, ele põe etc. É como se fosse o canvas estivesse direcionado, mas parece que aquilo era permitido na prática para ele próprio acrescentar coisas. E eu tomei isso como uma liberdade também para o fazer e pus pequenas coisas. As críticas eram dirigidas ao patético que existe em todas as profissões, não é? Sim, eu utilizei nomes de pessoas do meio, porque tinha que ter esse jogo de perigo. Molière também se expôs a esse jogo de perigo, não é? Criou muitos inimigos até por causa disso, mas eu não era para me comparar sequer a nada do sistema de Molière. O que gosto é do sistema em si que ele utiliza, do mecanismo que ele utiliza, e escudado pelo humor superior dele, não é? Até que ponto é que continua a ser importante ou urgente continuar a levar Molière aos palcos hoje em dia, e nomeadamente aos palcos portugueses? Molière, Ésquilo, Shakespeare, Goldoni, Caldeirão de la Barca, Terêncio, Plauto, todos esses que pontuam um bocadinho o tempo da história do teatro, não é? E depois mais perto de nós, os modernistas, os Ibsen, Strindberg, os Tchekovs, os Beckett, quando a linguagem parece que acaba no teatro, mas não acaba porque é reinventada pelo jogo de autores, de encenadores, não é? O Cantor, a Pina Bausch, que fazem uma escrita, mas a partir da encenação. Isso ajuda a delinear um território, a dizer, há aqui um sítio chamado palco que tem uma natureza e que vos convida a sonhar, a entrarem connosco todos os dias, a sonhar, a ter pesadelos, não interessa o que seja, a estarem connosco nesta comunidade alternativa possível, que é temporal e espacial, ou seja, é uma noite de determinado tempo numa determinada zona da cidade, para não falar nas qualidades intrínsecas de cada um, não é? No gênio. Concretamente de Molière. A ficção nas peças dele tem consciência de si própria enquanto jogo teatral, e é isso que eu acho ultramoderno em Molière, que é uma coisa que voltou a aflorar muito no final do século XX e continua connosco hoje nas práticas performativas, e ele constrói quase que um país, eu vejo muito isto, uma nação ligada àquela maneira própria de pôr poesia no mundo, que é o e é trágico, é sempre trágico também, porque o humor dele é perigoso e deixa-nos desolados, não é? Era de gênio, o gênio às vezes não se explica, mas é um sítio que está inventado e que está ali aberto para nós o visitarmos. É um edifício que se manterá até ao fim dos tempos. Por aqui termina esta viagem à boleia com o encenador Miguel Loureiro ao sítio inventado por Molière, um espaço sagrado e profano
com margem para sonhar e ser demolido.